Bom, então apenas continuando aqui, porque eu sabia que essa leitura ia me tirar do tempo. Eu não consigo fazer um comentário muito comedido sobre leitura e literatura. Termina que me toma muito. Então, olha, vai abrindo aí outro podcast para seguir no assunto. Então, voltando aqui para não perder o fio da meada, Jerônimo Teixeira, quando adolescente, se apaixonou por um trecho de Brás Cubas, que é de Machado de Assis. E ele se apaixonou tanto que ele resolveu até datilografar esse trecho. Estou trazendo até mais detalhes agora que a gente abriu um novo podcast. Ele resolveu datilografar esse texto e pendurá-lo na porta do guarda-roupa, de tão expressivo que aquilo era para ele. E o trecho era o seguinte, vamos lá, abre aspas. Longa foi a agonia, longa e cruel, de uma crueldade minuciosa, fria, repisada, que me encheu de dor e estupefação. Era a primeira vez que eu via morrer alguém. Conheci a morte de outiva, quando muito tinha visto já no rosto de algum cadáver que acompanhei ao cemitério, ou trazia-lhe a ideia embrulhada nas amplificações da retórica dos professores de coisas antigas, a morte aleivosa de César, a austera de Sócrates, a orgulhosa de Catão. Mas esse duelo do ser e do não ser, a morte em ação, dolorida, contraída, convulsa, sem aparelho político ou filosófico, a morte de uma pessoa amada, essa foi a primeira vez que a pude encarar. Então, esse é o trecho, né, de Brás Cubas, que ele fala da agonia da mãe dele, que morreu de câncer no estômago. E esse articulista da época, Jerônimo Teixeira, disse que copiou essa passagem, então, usando lá a máquina de escrever, disse que demorou muito, que ele não sabia datilografar, demorou muito a copiar isso e colocar no guarda-roupa deles. Achava até que o pai fosse reclamar, porque ele tinha feito um dano na madeira, acho que deve ter colocado prego, mas ele acha que o pai nunca falou nada, ele acha que o pai deve ter parado para ler o texto, e aí entendeu imediatamente o que significava para ele, porque pouco antes daquilo ele tinha perdido a mãe para o câncer, né? Então, olha o que a literatura traz, né? Olha que alívio, olha que expressão que às vezes você não consegue dar aquela expressão da sua própria dor. Então vem um autor lá de não sei onde, de não sei quantos séculos antes, e escreve exatamente aquela sua dor, aquela coisa atual. Então, não se pode dar o peso, é isso que eu vinha dizendo no podcast anterior, continuo aqui, vou já terminar, não vai ser todo o prazo com isso, mas não se pode dar o peso da literatura popular, do dia a dia, com a literatura clássica, né? Trazendo como se fosse a literatura clássica, não dá. Eu mesma estou tentando terminar, porque é bastante longo, termos antigos também, Les Misérables, a versão em inglês, que em português a gente chama dos Miseráveis, que é o livro fabuloso de Victor Hugo, muito carregado dos dramas históricos da sociedade lá da época e tudo. E tem hora que eu acho que Victor Hugo, que escreveu esse livro, se eu não me engano, em 1861, ali pela metade final do século XIX, a impressão que me dá é que Victor Hugo está vivendo agora, em pleno século XXI, analisando agora. Então, a literatura clássica, ela vira clássica porque ela tem uma história que rompe a barreira do tempo. Ela tem uma característica que a distingue das demais. Então, é super importante que você desperte a curiosidade, leia qualquer coisa, leia tudo, leia até autoajuda. Mas é importante demais o encaminhamento para que você alcance esses clássicos, porque, de fato, abrem uma nova fronteira para a sua mente, para os seus pensamentos, quando você entra no mundo de um livro desse escrito há tanto tempo e com tanta qualidade, né? Então, Machado de Assis, como eu disse, a maior expressão de todos, mas nós temos José de Alencar, né? Temos muitos autores, não vou citar todos para nem cometer injustiça, temos muitos autores de língua portuguesa, né, com histórias maravilhosas para a gente acompanhar. E existe, claro, a literatura clássica internacional ou estrangeira, por exemplo, Shakespeare, que é o inglês, e seus poemas, e tem muito mais coisa. Eu não vou, como eu disse, eu não quero citar
para não causar nenhuma injustiça. Mas então é preciso sim despertar a curiosidade para a leitura. O mundo da leitura é uma coisa maravilhosa, que você viaja sem sair do lugar, a coisa mais certa do mundo. Não é à toa que todo filme ou série inspirado num livro é decepcionante para quem lê o livro, porque nada se compara à sua própria imaginação, como você imaginou os personagens e tudo, o cenário que é descrito ali, os sentimentos e na hora que vai transformar isso numa série ou num filme, não é a mesma coisa. Vai ficar legal, mas vai ficar diferente, né? Não vai ser exatamente o que você pensou. Então, se não há comparação entre o visual e a sua imaginação, é porque realmente é um mundo novo que se abre e é muito importante. E no caso da literatura clássica, então, eu acho que tem que ter sim essa imposição, tem que mudar o formato de como isso é feito. Acho que precisamos sim repensar aulas de literatura nas escolas, né? Precisamos repensar, deixar mais essa história de ficar estudando períodos, de teorias, de qual é a escola que vem, quem representa isso. Isso fica uma sucessão, parece quase aula de história. Deixa a aula de história para aula de história. Literatura é hora de você despertar com um trecho, uma passagem, perguntar o que é que o autor quis dizer, o que é que você entendeu, que é muito importante a sua interpretação, e aí não tem interpretação errada, né? É a sua interpretação daquilo. Então, eu fico feliz que nesse mundo atual ainda se pare para discutir literatura e leitura, né? E precisamos repensar até o Enem, como eu disse, esse autor da época trouxe essa discussão interessantíssima de o peso que se dá a uma tirinha de Garfield. Adoro o Garfield, adoro as tirinhas também. O peso que se dá a uma tirinha de Garfield a uma obra de 1000 páginas, 2000 páginas, ou até menor, um conto, né? O conto de Machado de Assis, acho que às vezes não chega nem a ter 100 páginas. E você dá aquele mesmo peso de uma tirinha, tem alguma coisa errada nisso, né? Quer dizer que a prova de literatura está cobrando apenas interpretação de texto, né? A se discutir, né? Então, acho que precisamos realmente discutir isso, trazer a literatura mais para uma coisa prática, né? De como usar, de como ler, de como interpretar, de como entender o que está por trás do que está escrito. De cada autor, e não simplesmente decorar que de tal época, em tal país floresceu isso aqui, o arcadismo, o bucolismo, realismo, romantismo, nada disso. Vamos apreciar as boas histórias e saber se gostou ou não, o que é que foi ruim, o que é que foi bom. Essa discussão é importante, a opinião de quem está lendo é importante, isso no caso dos alunos, para que eles se posicionem, como fariam diferente, como seria melhor. Isso vale, né? E você tem todo o direito também de não gostar de um livro clássico. Só não pode não gostar sem ler. Você só vai saber se gosta ou não lendo. Bom, então é isso, né? Ficou bem longo, porque falando de livro não tem jeito. Eu termino ultrapassando. Mas, por exemplo, esse trecho de Brás Cubas, espero que já tenha causado em quem ouviu a curiosidade de buscar a leitura de Brás Cubas, né? Porque é essa a intenção. Você dá um pedacinho e deixa a pessoa na curiosidade do que vai acontecer, para que um novo mundo se abra aí ao ler mais um livro, especialmente um livro clássico. Vamos seguir então, discutindo as coisas importantes, deixar para lá as coisas menores. Deixo então um bom fim de semana para todo mundo. Renovo o convite para sábado que vem, 10 da manhã, sobre esses assuntos variados. E amanhã, domingo, 10 da manhã, sobre futebol, né? O que restou dele aqui no Rio Grande do Norte. Até lá.